Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma quinta-feira da reprise aqui em nosso canal IPJC Oficial. Deus abençoe a todos vocês que sempre nos acompanham, que conectam-se conosco para ouvirem e receberem a preciosa palavra de Deus. E hoje nós vamos reviver uma das mensagens transmitidas pelo presbítero Jadson Mamani aqui em nossa sede nacional. Desde já, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite de hoje. Seja também um evangelista online, compartilhando o link dessa transmissão nos seus grupos de transmissão, no seu stories do Instagram, no seu status do WhatsApp, e vamos alcançar o maior número de pessoas para a glória do Senhor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, fique por dentro do conteúdo, siga-nos também no Instagram, que está passando agora aqui na tela, @IPJC_oficial, aonde nós estamos tendo postagens diárias. E falando de postagens diárias, nós estamos com vistas para esse próximo domingo, que vai ser um dia de ação de graças aqui na nossa sede nacional, e durante toda essa semana a equipe da mídia tem postado ali fotos do nosso pastor Ademar, que contém toda a trajetória do chamado de Deus na vida do nosso pastor. Olha, é um momento muito precioso de reviver essa época histórica da igreja, desde o chamado do nosso pastor Ademar até os nossos dias. E nesse dia 28 vai ser esse dia precioso de ação de graças aqui em nossa sede nacional. E agora nós ouviremos o convite especial para esse próximo domingo. Logo após nós voltaremos lendo um texto da palavra de Deus, dirigindo com os irmãos um momento de oração. Ouviremos também um belíssimo louvor, revivendo já partes desse domingo passado que nós tivemos aqui em nossa sede, e posteriormente a palavra de Deus na instrumentalidade do presbítero Jadson Mamani. Fiquem agora com esse convite mais do que especial. Porque esta palavra, ela vai em juntas e medulas, e ela é capaz de discernir intenção e pensamento do coração. Vai lá e opera aonde há necessidade da operação. É um José da vida que fala não para a mulher de Potifar. Rapaz, mas ninguém está te vendo. Mas é isso mesmo. Quem tem caráter, quem tem temor de Deus, ninguém precisa ver. Eu tenho princípios que eu não vou negociar. Eu não vou negociar. Xerabaço e malabaias. Pode me chamar do que quiser, mas eu não vou negociar. O Espírito Santo procura onde pousar. Ele procura um coração para ele entrar. Recebe a palavra, e junto com a palavra, os dons do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. O Senhor ainda manifesta. Hoje tudo é pré-marcado, irmãos. Os crentes que não têm força para caminhar sozinho, ele quer o culto da bênção, ele quer o culto da libertação, ele quer o culto de tal dia, ele escolhe as coisas, e Jesus nunca escolheu coisa. Ele disse: você é meu servo, me sirva de dia e de noite, de manhã e de tarde, cada dia, busca e eu te dou. Está aí, meus amados, esse convite especial para esse domingo agora. Eu quero ler nesse momento a palavra de Deus com todos vocês em Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é a sexta carta à igreja que estava em Filadélfia, e João registra as seguintes palavras do Senhor Jesus: como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, olha que coisa interessante. O Senhor está dizendo, porque você guardou a minha palavra, eu guardarei você. Eu pergunto para você que está nos acompanhando nesse momento, qual tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra? Quando o anjo vem e fala a Maria, a palavra de Deus, né? Até porque aquele anjo era o anjo Gabriel, que significa o mensageiro de Deus, e como mensageiro de Deus, ele veio trazer uma mensagem também de Deus para Maria. Diz a Bíblia que ela guardou todas aquelas coisas dentro do seu coração. O salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você tem dado ouvido à palavra de Deus, e quando eu digo de dar ouvido, não é apenas escutar, não é apenas entrar por aqui e sair por aqui, mas deixar a palavra descer para o seu coração e subir para a sua mente e habitar em você. Como diz Paulo em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, abundantemente. Você tem guardado a palavra de Deus? Se você tem guardado a palavra de Deus, Deus faz uma promessa para você: eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Nós cremos que essa é uma promessa de escape para a igreja do período da grande tribulação. Agora, olha que coisa interessante. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 26 diz, porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. A diferença aqui, meus amados, é diametralmente oposta. O Senhor está dizendo para Saul por intermédio do ministério do profeta Samuel, porque você rejeitou a palavra, Deus te rejeitou. Agora, por intermédio do ministério do apóstolo João, Deus diz à igreja de Filadélfia, porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei. Então perceba que o nosso relacionamento com Deus depende da nossa reação à palavra de Deus. Se nós rejeitamos a palavra, o Senhor nos rejeitará. Se nós guardamos a palavra, o Senhor nos guardará. Fique essa meditação ao seu coração para que você reflita um pouco como você tem recebido a palavra de Deus, que você tem ouvido, que você tem lido. Vamos orar nesse momento, após esse louvo, após a oração, um belíssimo hino, para ouvirmos a palavra de Deus. E já de antemão digo, guarde essa palavra em seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento aqui com os nossos queridos e amados irmãos. E nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe a cada um deles rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Use, Senhor, esse momento que nós estamos aqui falando do Teu amor e graça para alcançar muitas vidas, muitas almas, muitos corações. Senhor, eu sei que há muitas pessoas precisando ouvir essa palavra que ouviremos em instante, precisando receber esta palavra que nós receberemos em instantes. E nós pedimos a Ti, Pai, vai tocando vidas, vai tocando almas, que pessoas desviadas voltem para Jesus, que pessoas que ainda não se decidiram pelo Senhor, venham se decidir, Pai, e assumir a partir desse dia um compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toma-nos nas Tuas mãos e abençoe a cada um dos irmãos que acompanham esse vídeo agora. Senhor nosso Deus, vai curando as enfermidades também, restaura casamento, lares, famílias que estão em crise, cura as enfermidades do Teu povo, abre portas, ó Pai, que estão fechadas. Quantos irmãos desempregados, quantos irmãos passando lutas no âmbito financeiro, e o Senhor também tem nas Tuas mãos a chave, a resposta, a bênção, a vitória, e nós pedimos a Ti, Senhor, faz uma grande obra para a glória do Teu nome. Nós oramos nesta hora e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e irmã, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês.
nós ouviremos agora mais um belíssimo hino, mas antes disso, vou pedir aqui para a nossa equipe da mídia colocar mais uma vez aí na tela o nosso Instagram. Para caso você não nos segue, siga-nos lá no Instagram também, postagens diárias que vão alimentar a sua alma, que vão edificar a sua fé, e especialmente nessa semana, onde o nosso pastor vai estar aniversariando no dia 29 e no dia 28, nós teremos o dia de ação de graças, e durante essa semana, postagens diárias sobre a história do chamado de Deus na vida do nosso pastor Ademar. Não perca esse resgate histórico com fotos, rico em material iconográfico, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida ricamente, e você vai ficar a par aí, né, da história também do ministério da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Queridos, vamos de louvor ao Senhor, e logo após esse lindo louvor, nós ouviremos a palavra de Deus na instrumentalidade do presbítero Jadson Mamani.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis. Aleluia! Deus é bom, irmãos. Capítulo 37, versículo 5. Aleluia! O Senhor tem uma palavra para nós nessa tarde, irmãos. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Só a primeira parte do versículo 5. Teve José um sonho. Novamente, teve José um sonho. Amém. Deus abençoe. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o pastor, quando nos fez o convite, pediu para que nós trouxéssemos um estudo em cima desse tema. E eu perguntei para ele se poderia ser um estudo temático. Não sei se vou conseguir passar um estudo temático aqui, irmãos, mas tem uma palavra de Deus para nós aqui nessa tarde. Antes de nós iniciarmos na palavra, irmãos, há uns 2 anos atrás, eu saía de um culto lá em Porto Velho, ia eu, minha esposa e minha mãe. E na época minha mãe ainda fazia parte desse nosso ministério, era membro. E eu me lembro que nós íamos no carro e eu guardava algo no coração. Eu tinha um desejo meu, uma vontade minha, de pregar um dia num culto de jovens, numa festa de jovens. Eu tinha vontade, isso era um desejo do meu coração. Mas eu tinha vontade de pregar lá em Porto Velho, irmãos. Era lá em Porto Velho que eu tinha vontade de pregar. Eu falei, oxalá que Deus me conceda a graça, a oportunidade de um dia pregar num evento para jovens. E eu nunca disse isso para ninguém. Nós estávamos indo no carro e aí estávamos conversando e eu disse para minha mãe: mãe, eu tenho uma vontade de pregar num culto de jovens, numa festa para jovens. E ela disse assim: você tem? Eu falei: tenho muito. Ela falou assim: então espera. Irmãos, Deus é fiel para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, irmãos. Ele é fiel para realizar os desejos mais ocultos, aquele que você não fala para ninguém, que você conserva no teu íntimo, lá dentro. Ele é fiel para realizar. Bendito seja o Senhor. E hoje eu vejo Deus cumprindo isso na minha vida, aqui com os irmãos. Pois bem, irmãos, os jovens nessa idade, nós tem muito desejo, muita vontade, planeja muita coisa. Qual é a faculdade que vai fazer, o curso que quer seguir, a carreira que vai trilhar. Alguns querem casar, pensam em quantos filhos. Quero ter um casal, uma menina, um menino. Não, eu quero ter 4, 5, quero ter 7, igual o pastor Ângelo. Quero ter vários. A gente vai planejando, vai sonhando. Não quero morar aqui, eu quero morar fora do país. Não, eu tenho vontade de ser um pastor, eu tenho vontade de ser um pregador, eu tenho vontade de ser um maestro, eu tenho vontade de tocar, eu tenho vontade de louvar. O jovem começa a fazer planos e a sonhar com a sua vida, aquilo que ele projeta para o futuro, aquilo que ele espera de Deus, aquilo que ele tenta, aquilo que ele almeja, aquilo que ele galga. Ele começa a fazer esses planos, porque, irmãos, faz parte da nossa vida planejar, faz parte da nossa vida projetar, faz parte da nossa vida sonhar. E se há uma pessoa que sonha, são os jovens. Os jovens têm sonhos. Ah, Senhor, o meu desejo é me formar, morar fora do país, ser um médico, ser um jurista, alguém de sucesso, alguém com uma carreira brilhante. Começa a pensar assim. Mas, irmãos, seguindo essa nossa mensagem aqui, nós temos pelo menos 3 tipos de sonhos. O primeiro sonho, irmão, é a revelação de Deus. É aquilo que Deus revela para nós. É o sonho que Ele sonha dele para você. É aquilo que Ele projeta para você, para a tua vida.
é o sonho de Deus. Em Jó diz o seguinte: em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. É Deus sonhando por você, revelando a vontade dele para a tua vida. O profeta Joel profetizou: e acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Revelação de Deus para a nossa vida, é o sonho de Deus para nós. O segundo sonho, irmão, é o desejo humano, do ser humano. Esse sonho ele pode ser o desejo, o plano, o projeto. Nós, como seres humanos, nós projetamos: esse ano eu vou construir uma casa, esse ano eu quero trocar de carro, esse ano o meu sonho é mudar de bairro e para um bairro melhor, menos perigoso. Esse ano eu, vou me dedicar mais na obra de Deus. Esse ano eu vou fazer mais para o Senhor. São os nossos planos. Esse ano eu quero ter um filho. Esse ano eu vou casar. É o plano do homem, da mulher, do ser humano, do jovem. É o plano natural do ser humano. Provérbios diz o seguinte: o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e Ele vai estabelecer os teus projetos. Bendito seja o Senhor. Jeremias ainda continua dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. São os pensamentos, os nossos projetos. Terceiro sonho, irmão, é o sonho da carne. É o sonho que o inimigo muitas das vezes lança na nossa mente, e esse sonho ele existe. O profeta Jeremias diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei. Tem pessoas que criam sonhos mirabolantes e contam para outra pessoa: olha, eu sonhei com você, você sendo isso. Mentira, não foi Deus, foi da carne, é o inimigo usando a boca dessa pessoa. Existe esse tipo de sonho. Quantas pessoas têm um casamento destruído, uma vida ministerial derrotada, porque alguém contou um sonho que não era de Deus para essa pessoa, e aí ele acaba pagando o preço. Pois bem, irmãos, o último sonho é o sonho da ciência. A ciência ela explica para nós o significado do sonho. E aqui eu quero ler o que o pai da psicanálise ele fala a respeito do sonho. Olha que interessante. Freud diz que os sonhos são fenômenos psíquicos onde realizamos desejos inconscientes. A elaboração de um sonho, segundo ele, ocorre porque existe algo que não quer conferir paz à mente. Um sonho, pois, é a forma com que a mente reage aos estímulos que atinge no estado do sono. Alguns estímulos, fala Freud, podem ser restos diurnos de sensações fisiológicas. Sabe o que Freud está dizendo, irmãos? Que o homem na luta do dia a dia, no seu contexto diário, ele se atribula tanto, ele se dedica tanto aos afazeres, à sua carreira, ao seu trabalho, ao seu estudo. Tem coisas que o perturbam tanto, que de noite ele acaba sonhando com isso. Ora, irmãos, se o pai da psicanálise tivesse lido a palavra de Deus, ele iria encontrar no livro de Eclesiastes, capítulo 5, e no versículo 3, Salomão já disse há 2.500 anos atrás: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Dos muitos trabalhos vêm os sonhos. Freud fala uma coisa aqui que Salomão falou lá atrás. Bendito seja o Senhor, aleluia. Mas Freud também diz outra coisa. Ele diz assim, olha, ele também afastou essa temática das crenças religiosas e culturas, as quais vinculam o sonho a uma experiência premonitória e supersticiosa, herdada da antiguidade através do senso comum. Sabe o que Freud está querendo dizer? Que ele não acredita na revelação de Deus. Ele não acredita que Deus seja poderoso para revelar sonhos às pessoas.
Ele não acredita que o sonho possa ser uma experiência sobrenatural vinda do nosso Criador. Irmãos, o que o pai da psicanálise não sabia era que o Senhor revela os seus segredos aos seus escolhidos. Aleluia! Ele revela. Todo o meu respeito aos profissionais da área, mas Deus revela o segredo dele, os sonhos dele a nós, que somos os seus escolhidos. Bendito seja o Senhor. Pois bem, meus irmãos, José sonha. Ele tem um sonho, a Bíblia diz. E nós vemos muitas pessoas pregando a respeito disso. Conhecemos a história de José. Parece até um tanto clichê, mas ele é um jovem, tudo a ver com o congresso de jovem. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente: o sonho de José não é um sonho de Freud, não é um sonho da carne, muito menos um sonho seu. José não planejou ser governador, José não almejou aquilo dali. José recebeu uma revelação de Deus, do que ele seria. Bendito seja Deus. Logo, o sonho não é de José, o sonho é do Senhor. Foi ele que sonhou para José. A melhor coisa que existe, meus queridos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que é melhor viver o que Deus sonhou para nós. É melhor sonhar aquilo que Deus tem para você, jovem, porque Ele tem algo para você, Ele tem algo para nós. E a melhor coisa é sonhar isso, aquilo que Deus escolheu para a gente. Pois bem, meus irmãos, ele tem um sonho dos feixes. Estava no campus, os 11 feixes se dobram diante dele. Ele conta para os seus irmãos ficam indignados. Ele vai e tem outro sonho do sol, a lua, 11 estrelas se inclinando, se curvando diante dele. José faz uma coisa que é um erro, irmãos. Ele conta o sonho dele para a sua família. Irmãos, às vezes os sonhos, os segredos de Deus são mistérios entre Deus e você. É entre Ele e você. A gente não sai compartilhando o sonho com qualquer pessoa. A gente não sai contando dos nossos projetos, dos nossos desejos, ou daquilo que Deus colocou no nosso coração para as pessoas. É só entre você e Deus, irmãos. É um mistério entre Ele e você. É algo que Ele tem contigo e mais ninguém. Aleluia. É o primeiro erro dele, é contar para os seus irmãos. Sabe por quê, irmãos? Para os irmãos de José faltava o discernimento. Faltava eles entenderem o plano de Deus, o mistério de Deus. Nem todo mundo está no mesmo patamar espiritual. E às vezes a gente conta para uma pessoa um sonho e ela não está ainda nesse nível de espiritualidade, ou não está bem. Ela não vai conseguir alcançar aquilo que Deus está projetando, aquele plano que Ele está sonhando para você. Jacó não entende o sonho, e era um homem que tinha experiência com sonho. Ele diz o seguinte: você quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, nós iremos nos curvar diante de você? Nós iremos nos inclinar diante de você? Ele não tem discernimento, irmãos, do plano de Deus na vida da pessoa. Deixa eu lhe dizer algo aqui, irmãos. O ano era 2003. A gente estudava, irmãos. Eu fazia um curso de engenharia. Bendito seja o Senhor. E Deus estava derramando uma graça na minha vida. Eu gostava do curso, eu estava indo bem, o Senhor estava me ajudando, a gente estava conseguindo algumas notas, não fiquei devendo nenhuma disciplina. Mas aí de repente a gente sente um chamado de Deus. Deus sonha algo para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. E eu falei: meu Deus, mas o que é para eu fazer? O que eu vou fazer daqui para frente, Senhor? Aleluia. Eu falei: Senhor, o que é para eu fazer? Eu estou estudando. Irmãos, imagina um pai tendo um filho mais velho fazendo engenharia. Que orgulho, que alegria, que felicidade. E eu falei assim: Senhor, me dá uma direção, me diz o que é para eu fazer. Eu dobrei o joelho e orei e depois fui dormir. Eu sonhei, irmão, pregando 2 vezes naquela noite. 2 vezes eu pregava naquela noite. Eu acordei no outro dia pela manhã com um sonho na cabeça. Eu falei: o Senhor me respondeu. Ele me respondeu o que é para eu fazer da minha vida. Mas, irmãos, a gente teima, a gente é teimoso, a gente não dá ouvido à voz de Deus.
Tinha vencido o primeiro ano da faculdade, ia para o terceiro período, fui me matricular. Sabe quantos dias fui para a aula naquele ano? Um dia. O inimigo me enganou. Passei 10 meses, irmãos. 10 meses no charco do lodo, no lamaçal, perdido e entregue ao pecado. E eu me perguntava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu nunca vivi isso na minha vida, eu nunca vivi uma experiência dessa. O que eu estou fazendo aqui? Aleluia! Na hora Deus me recobrou aquele sonho, que eu tinha um chamado na vida. Eu tinha sido chamado para ser obreiro, e era para pregar a palavra dele. Eu falei: Senhor, é por isso que eu estou aqui, é por isso. Amém. Cheguei para o meu pai e disse assim: pai, eu vou ter que parar. Por quê? Que é isso? Porque eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Eu tenho um chamado de Deus. Não foi eu que escolhi, eu não pedi. É o sonho de Deus para a minha vida, é o plano dele, é o projeto dele. Eu não posso ir contra aquilo que Deus planejou para mim, aleluia. O meu pai não entende, irmãos. A minha família não entende. Jovem, sabe o que é você ser desprezado? Sabe o que é você ser chamado de retrógrado, de alienado, de fanático? Porque você está vivendo um sonho de Deus. Aleluia. Sabe o que é você olhar para os teus irmãos e eles crescerem e você parado num canto? Senhor, cadê Jesus? O que é isso, meu Deus? Por que isso? Você ser execrado, afastado, muitas das vezes humilhado, porque você está crendo num sonho de Deus. Não foi você que escolheu, você não pediu para ser isso, foi Deus, aleluia. É o sonho dele para a tua vida. Bendito seja o Senhor. E a família não entendeu, irmãos. A família não entendeu. Mais do que entender, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. É difícil permanecer crendo naquilo que Deus tem para nós. É difícil, não é fácil. Mas eu digo uma coisa para você: vale a pena. Vale a pena acreditar nesse Deus. Porque aquele que chama, ele é fiel para sustentar e para cumprir as suas promessas. Aleluia. José conta esse sonho para os seus irmãos. A família não entende, falta o discernimento, não consegue alcançar aquilo que Deus tinha para eles, para ele, melhor dizendo. Pois bem, decide então vender José, ou melhor, matá-lo primeiramente. Um dos irmãos intercede: não, vamos jogar ele nessa cisterna. Jogam ele na cisterna. Uma das coisas que mais me choca aqui, nesse começo da história de José, é que ele estava na cisterna, no buraco, gritando, sozinho, acuado, com medo, sem saber o que iria acontecer. Os irmãos do lado de fora, a Bíblia diz que eles comiam pão. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes as pessoas nos machucam, nos maltratam, nos perseguem, mas para elas parece que elas não fizeram nada. O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Irmãos, um tempo depois, alguém chegou para mim e disse assim: olha, tu deixou a faculdade, tu abandonou teu curso. Cadê? Cadê a pregação? Cadê a obra de Deus na tua vida? Cadê a obra de Deus na tua vida? Meu Deus, como isso é difícil, irmãos. Como é doloroso, como dói. Mas Deus dizia o seguinte: vale a pena. Vale a pena. Aguenta mais um pouco, aleluia. Jovem, vale a pena, bendito seja o Senhor. Acredita no que Deus sonhou para a tua vida. Vale a pena, aleluia, aleluia. Vale a pena, igreja, vale a pena, meus irmãos, sonhar aquilo que Deus sonhou para nós. Eles decidem
vender José para uma caravana de ismaelitas, de medianitas que iam passando a caminho para o Egito. Bendito seja o Senhor. José é vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, Deus dá graça para ele. Ele é comprado por um homem chamado Potifar. José está agora na casa de Potifar, irmãos. Eu imagino José ali. Potifar olha para José e vê algo de Deus na vida de José, porque a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Irmãos, Deus é com você, mocidade. As pessoas veem isso em você. Deus é com você, igreja. As pessoas enxergam isso na sua vida. Aleluia. Na vida do José, irmãos, nós sempre temos um Potifar, alguém que acredita na gente, alguém que confia em nós, alguém que vê algo de Deus na nossa vida. Eles enxergam algo que as outras pessoas não conseguem enxergar. Potifar olha para José, tem algo na vida desse rapaz. Coloca José para ser mordomo da casa. A Bíblia diz que José trabalha e Deus é com ele, prospera o trabalho das mãos dele. Deus abençoa a casa de Potifar, a propriedade de Potifar, os rebanhos, os animais, os servos. Deus começa a operar, sabe por quê, irmãos? Porque Deus era com José, aleluia. Bendito seja o Senhor, glória a Deus. E passa-se os anos, e Deus com José, abençoando José. Na nossa vida, irmãos, sempre tem um Potifar. Eu acho que era 2007, na primeira festa dos obreiros de Porto Velho. Eu era cooperador naquela época. Quem conhece a igreja de Porto Velho aqui sabe, é uma igreja muito grande. Eu acredito que ela é daquela coluna para cá, é muito grande a igreja. E um pastor de Ariquemes, na época, ia pregar na igreja, na festa dos jovens, ou melhor, na festa dos obreiros. E eu cheguei em casa, ou melhor, saí de casa, moro longe da igreja, cheguei um pouco atrasado. Minha esposa entrou pelo lado, era antes da reforma. Os mais antigos lembram da igreja, eram 3 portas. E eu cheguei e entrei pela porta do canto. Na época, quem dirigia aquele trabalho era o pastor Jessuil. E eu entrei quieto, cooperador, crachazinho no peito. Entrei por ali pelo cantinho. O pastor Jessuil com aquele jeitão dele: vem cá, obreiro, é com você que eu quero falar. Eu falei: pois não, pastor, pode falar. Irmão, prepara uma palavra que você vai pregar. Eu falei: nunca, de jeito nenhum, pastor. Eu olhei para a igreja, irmãos, não tinha onde ninguém sentar. As pernas tremiam, o coração acelerou, a boca secou. Eu falei: nunca. E eu: não, tem pastor aí, tem presbítero, evangelista. Eu: não, eu sou cooperador, eu não vou pregar não, pastor. É você, rapaz, vai lá que Deus é contigo. Não, eu não, pastor, de jeito nenhum. Estava ele e um outro pastor, um outro senhor do lado, eu não sei quem é esse senhor até hoje. Ele olha para mim e diz assim: vai lá, rapaz, Deus te escolheu. Eu falei: não, meu irmão, eu não. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, a vontade era sair correndo. Eu pensei em ir embora, subir na moto e ir embora. Eu falei: nunca vou pregar, a igreja está lotada, eu nunca preguei desse jeito, não. Fui para o banheiro, me tremendo, com medo. Peguei a palavra e falei: Senhor, eu vou pregar o quê? O que que eu vou pregar, Senhor? Não preparei nada, não tenho uma palavra. Faz alguma coisa, Senhor. Dentro do banheiro, irmãos, Deus ouviu a minha aflição. Eu começo a folhear a Bíblia, eu me encontro um esboço. Aqui, prega aqui, é aqui que eu quero que tu pregue. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! O pastor foi para o banco, eu saí. Aquele outro amigo dele chegou e falou assim: rapaz, Deus te escolheu. Irmãos, aquela palavra parece que ela fazia efeito, mas não fazia, era um medo, um nervosismo. Eu fui para o banco, sentei atrás do pastor Jessuil. Sentado atrás dele, eu falei: vou tentar uma última vez, quem sabe ele desiste e escolhe outra pessoa. Toquei no ombro dele e disse assim: pastor, e aí, pastor? Ele só bateu na minha mão: fica tranquilo, companheiro, é você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, nem batizado com o Espírito Santo eu era.
batizado com o Espírito Santo eu era. Na nossa vida sempre tem um Potifar, alguém que vê algo de Deus na nossa vida, alguém que enxerga aquilo que os outros não conseguem enxergar. Aleluia! Bendito seja o Senhor! Oh, glória! Aleluia! Bendito seja o Senhor! Termina as oportunidades, aquele jeitão dele. Hoje o pregador é surpresa. O pastor tinha faltado de Ariquemes, o irmão. Ele diz assim: vem cá, cooperador Jardes. Na hora que eu saio do banco, ainda era eu caminhando, irmãos. Na hora que eu subo no altar, era Deus, aleluia, na minha vida. Eu não sentia mais nada, irmãos. E eu vi Deus naquele dia dizendo assim: ei, eu te escolhi, o sonho é meu, eu realizo na tua vida. Oh, glória! O sonho é dele, jovem. Creia. O sonho é dele. O sonho não é nosso, ninguém pediu. É Deus que deu. É Ele que dá. Ele que dá. Pouco tempo depois, um irmão, muito conhecido dos irmãos aqui, chega para mim e diz assim: você sabe que Deus te usou para falar conosco. Você sabe que a mensagem foi de Deus. E eu vou te contar uma coisa para alegrar o teu coração. Quando você pregou, que desceu do altar, alguns obreiros chegaram lá para o pastor e disseram assim: que é isso, pastor? Um cooperador pregando numa festa, com tanto obreiro aí, com presbítero, com evangelista, por que um cooperador? Fica na paz, rapaz, foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Foi Ele que escolheu, aleluia. Aleluia. Irmãos, é por isso, irmãos, que a gente não despreza ninguém. A gente não despreza cooperador, auxiliar, membro, quem cuida da manutenção. Deus tem um sonho para cada um, irmãos. E a gente não sabe. Hoje somos nós, amanhã são eles pregando, amanhã é vocês, jovens. Amanhã é vocês, irmãs, pregando aqui. É vocês, aleluia. Não despreze ninguém. Não se desfaça de ninguém, irmãos. Não humilhe ninguém, não pise ninguém. Espere em Deus, espere por Ele, aleluia. Vamos lá, irmãos. José está na casa de Potifar, casa abençoada, uma maravilha. Mas o inimigo é sujo. A mulher de Potifar começa a olhar para José de uma forma diferente. A convivência todo dia, começa a sentir um desejo, uma atração por ele. Convivência é um negócio complicado. Vai despertando aquele desejo maligno da parte do diabo na vida da mulher de Potifar. Começa a sentir um desejo por José. E começa a tentar seduzir José, encantar ele, seduzir ele, porque ela queria ter ele como homem. E começa a perseguir José. Irmãos, essa perseguição aqui, eu imagino que foram meses. E José tentando, se livrando, se desvencilhando, indo para um lado e para o outro, tentando fugir de todas as maneiras. Eu imagino a mulher de Potifar dizendo assim: José, o que tem? Ninguém está vendo, José. É só uma vez, o que custa? Ninguém está vendo. Irmãos, as pessoas às vezes chegam para os jovens: olha, é só uma caminhada até ali na esquina, é só uma curtida no Face, é só um compartilhamento no Snapchat, no Instagram, é rapidinho, não tem nada demais. Tem, porque você é santo, você é santa, você é escolhido e Deus tem um sonho para a tua vida. Tem muita coisa assim. Não, irmão, só acompanhe ele até ali. Não faça isso não. Fuja da mulher de Potifar, porque ela não tem coisa boa para a tua vida, não tem coisa boa para você. Ela quer acabar com os teus sonhos, ela quer destruir o projeto de Deus na tua vida. Aleluia. Fuja da mulher de Potifar. Irmãos, mas eu compartilhei só uma vez. Não compartilha nenhuma. José, irmãos, se vê perturbado, se vê numa perseguição terrível. E a Bíblia diz que ela tenta ele várias vezes durante vários dias, porque o diabo é assim.
Ele não vai se dar por vencido. Ele tenta hoje, ele não consegue, ele vai vir amanhã. Não conseguiu com essa pessoa, ele vai com a outra. E vai de um lado e vai para o outro. Persegue o jovem ali. É na escola, é na vizinhança, é na rua, é nas redes sociais. Ele persegue a juventude, persegue a igreja, tentando destruir os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. José resiste, se sujeita a Deus, mas ela não se dá por vencida. Um dia, eu acredito, eles estão em casa sozinhos. Ela tenta agarra José. Ou melhor, primeiro ela diz o seguinte: José, ou melhor, ela fala para ele: José, só uma vez, o que é que custa? Ninguém está vendo. Irmãos, a resposta de José me encanta. Ele diz o seguinte: olha, como pois eu faria isso com o meu senhor Potifar, que me acolheu, que acreditou em mim, que me comprou, tem cuidado de mim. Como eu posso fazer isso com ele? E outra coisa, como eu pecaria contra o meu Deus? Aleluia! Irmãos, nesse momento José não está preocupado com sonho, com promessa, não. Tem gente que é fiel a Deus e procura se manter em uma vida santa, porque está pensando no sonho, está pensando no projeto. Não, mais importante do que projeto, do que sonho, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida com o Senhor, é a nossa santidade, aleluia. Mais importante do que qualquer projeto é a vida que eu tenho com Deus, é a comunhão que eu tenho com Ele. É isso que José estava falando para a mulher de Potifar. Eu não estou preocupado com o sonho que Deus me deu, não. É a comunhão que eu tenho com Ele, é a vida que eu tenho com Ele, é com isso que eu estou preocupado. E eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Jovem, não peque contra o Deus de vocês. Não vale a pena. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Ela tenta a última vez: vou agarrar ele agora, quero ver ele escapar de mim. A Bíblia diz que ela puxa ele, pega ele, tenta agarrar ele. Sabe o que ele faz, irmãos? Tenta se desvencilhar dela. Ele fica sem as vestes, sem a capa, mas ele continua com a comunhão com Deus. Ele continua com a comunhão com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque com prostituição ninguém brinca, ninguém flerta com a prostituição. Jovem, para a prostituição não existe forte, não existe valente, não existe batizado com o Espírito Santo, pregador, não existe cantor, não existe um melhor do que o outro. Para a prostituição a gente foge dela, aleluia. É para fugir. A Bíblia diz: é para fugir. Não tem esse negócio de dizer assim: não, irmão, que é isso? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu vou tentar conversar com ela e convencer ela. Não, vou tentar convencer ele e falar do amor de Deus. A Bíblia diz: fuja da prostituição. Fuja. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, foge das paixões da tua mocidade. Foge, Timóteo. Com isso ninguém brinca. Não dá para flertar, não dá para tentar argumentar, para dialogar. A gente foge. Viu que a amizade está ficando demais. Viu que a pessoa está olhando de uma maneira diferente da amizade, com interesse mundano, carnal. Tchau para você. Até mais. Eu vou conservar a comunhão com meu Deus. É preferível, muitas das vezes é preferível perder uma amizade. É preferível excluir uma pessoa do Facebook, do Instagram, deletar uma pessoa do WhatsApp, mas conservar a minha comunhão com o Senhor. José preferiu fugir, irmãos, sem a capa, sem as vestes, mas fugiu íntegro, conservando o caráter dele, fiel a Deus. Bendito seja o Senhor. Aí a pessoa fica brincando, vai flertar. Não, eu estou fazendo aqui um evangelismo virtual. Eu estou tentando ganhar ela para Jesus, estou tentando ganhar ele para Jesus. Faz isso não, meu querido. Deleta essa conta, exclui essa pessoa. Irmãos, que é isso? Isso é radicalismo, é não. Isso é integridade, é vontade de servir a Deus, é vontade de ser fiel, é vontade de ser santo, de ser santa, de ser diferente. O crente foi chamado para isso, para ser diferente, aleluia.
Aí alguém diz assim: mas o que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar. O que vale é o que Deus está vendo, o que você está fazendo. Deus está olhando do céu e está dizendo assim: ele é fiel, ela é fiel. Ela está perdendo alguns amigos ali das redes sociais, mas está ganhando comunhão comigo, intimidade. Aleluia! Glória a Deus. Fuja da prostituição. Não brinque com ela. Não brinque com ela. Bendito seja o Senhor. Irmãos, sabe o que um jovem disse para mim esses dias? Pasmem. Eu trabalho à noite, irmãos, fazendo ronda há 18 anos. Deus me tirou de lá do Conjunto Crato, lá de Porto Velho, de cima do banco de uma moto, para vir trazer uma mensagem para os irmãos aqui. E eu trabalhando à noite conheci um rapaz, e esse rapaz, irmãos, ele só é mais um de muitos que existem por aí. Esse rapaz, ele vive numa vida miserável de prostituição. E ele faz vídeos, tira fotos. Às vezes ele comenta, tá bom, querido, chega, tá bom, tá demais. E esses dias passado agora ele disse para mim assim: irmão, eu estava namorando esses dias com uma crente. Eu falei: mentira, rapaz, para com isso, conversa é essa? É sério, irmão, ela é crente da igreja tal. Eu falei: nunca, pare com isso, cuidado, rapaz, você não sabe onde está se metendo. Irmão, não, ela é crente, eu já fui na igreja com ela, ela canta no coral. Irmãos, ela ceia, irmão, já fui, eu vi. Você está namorando com ela? Tô. Mas não, irmão, o que tinha que acontecer já aconteceu. Mas e essa moça? Ela continua cantando, ela está lá no coral, ela está na igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele falou: está aqui, irmão, a foto dela, essa jovem aqui, olha, uma jovem nova, trabalhando, de família, entregue à prostituição, dentro da igreja. Com prostituição ninguém brinca, a gente foge, irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe forte para isso. Não existe forte para isso. E aí ele conclui dizendo o seguinte: irmãos, ela queria sair comigo, irmão. E aí eu falei: não quero mais. Falei para você que não ia dar certo, era só 3 meses. Sabe o que a jovem diz? Não, eu pago para você. Eu pago para você, para a gente sair. Eu pago a gasolina do carro, eu pago o local. Fica comigo. Crente não, irmão. Desviada dentro da igreja. Com prostituição ninguém brinca. Ninguém brinca, irmãos. Ninguém flerta com a prostituição. O diabo, irmãos, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Sabe o que ele está esperando? Um momento de bobeira. É um vacilo. É a gente cochilar. É uma falta de vigilância. Que ele vem, te derruba, te joga no chão, pisa em você, faz você comer o teu próprio vômito e se revolver na lama. É isso que o diabo quer fazer. Mas o Senhor é misericordioso, e Ele está aqui para nos dar vitória, para nos guardar, para nos proteger. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, José foge da prostituição. O Senhor me traz à mente, em contraste, a vida de José, um homem que tinha tudo para dar certo. Tinha um projeto de Deus para a vida dele, um sonho de Deus para a vida dele. Ele tinha tudo, bendito seja o Senhor, para ser uma pessoa de sucesso, usado nas mãos de Deus. O nome dessa pessoa era Sansão. Sansão poderia ter sido um dos maiores juízes da história de Israel. Escolhido desde o ventre, nazireu de Deus, não poderia passar navalha sobre a sua cabeça, não poderia beber bebida forte, tomar nenhum derivado da uva, não poderia tocar em nada morto, não poderia contrair matrimônio com mulheres estrangeiras. Mas sabe o que ele faz? Tudo aquilo que lhe era proibido. Tem jovem que é assim, tem gente que é assim. Deus tem um plano, um projeto lindo na vida da pessoa, pois ela faz tudo o contrário daquilo que Deus projetou para ela. Tudo que Deus planejou para ela, ela faz tudo o contrário. Deus diz assim: não vai por aqui. Ela: não, é por aqui que eu quero ir, Senhor.
Não faça isso, não é isso que eu quero fazer. A primeira coisa que Sansão faz é casar com uma mulher estrangeira. Ele se dá mal, se arrebenta, se quebra, teima com Deus, consequência do pecado. Bebia bebida forte, tocava em coisa morta. Por último, irmãos, Sansão, ele olha para uma mulher e diz assim: é essa, é ela. Olha a pele dela, olha o cabelo dela, olha só como ela se veste. Pai, essa mulher é linda, pai. Pai, essa mulher é perfeita, ela dá certinho comigo, pai. Sabe o que o pai de Sansão diz? Filho, ela é estrangeira, ela não tem aliança com o nosso Deus. Não existe união, comunhão entre a luz e as trevas, viu, jovem? Não existe isso, não existe. A jovem diz assim: o jovem, pai, olha ele, pai, ele de terno é um príncipe, ele pregando é um profeta. Pai, mãe, olha o cabelo dela, como ela se veste, é uma santa jovem. Escute, as aparências enganam, juventude. As aparências enganam, bendito seja o Senhor. Nem tudo aquilo que parece é de verdade. Sansão é seduzido pela beleza de Dalila, é levado pelos olhos, pela cobiça dos seus olhos. Ele não apresenta a Deus, não pergunta se é da vontade de Deus. Casa com Dalila, vai morar junto com Dalila, e ela perturbando ele, querendo o segredo de Sansão, querendo destruir o sonho de Deus na vida de Sansão. Porque o que o diabo quer é isso. Ele quer frustrar os planos de Deus na nossa vida. Ele quer interromper, ele quer acabar com aquilo que Deus tem para você, para nós. É isso que o diabo quer. É por isso que a gente não brinca. A vida cristã é sério, é santidade, é comunhão, é busca. Bendito seja o Senhor. Tenta a primeira vez, ele fica brincando de ser crente. Tenta a primeira vez, ele consegue se desvencilhar. Vem a segunda, ele também. Vem da terceira, acredito eu. Na quarta vez ele diz: sairei outra vez contra os filisteus, e o Senhor me dará vitória. Sansão só não sabia de uma coisa, que é a coisa mais terrível na vida de um cristão: o Espírito de Deus tinha se retirado da vida de Sansão. O Espírito de Deus não estava mais com ele. A pior coisa, juventude, é quando a gente acha que ainda é alguma coisa e não é mais. É quando a gente pensa que pode fazer alguma coisa e não pode mais. É quando a gente acha que Deus ainda está do nosso lado para nos guardar e Ele não está mais, irmãos. Por causa do nosso pecado, da nossa teimosia, Sansão é preso, vazado os olhos, colocado para moer uma moinha. Olha só o projeto de Deus. Olha só o homem que tinha tudo para dar certo. Olha só agora onde ele foi parar. Isso é o que o diabo faz com quem brinca, com quem flerta, com quem deixa ser seduzido pelos olhos. Preste atenção, jovem, Deus está falando conosco. Não brinque, não brinque, não flerte. Não ache que você pode sem você ter o Espírito de Deus. A última coisa que Sansão faz: Senhor, torna a dar-me o teu Espírito, para que eu me vingue desses homens, dos filisteus. Me ajuda novamente. Sabe o que ele faz? Recebe o Espírito de Deus e morre. Cadê o plano de Deus na vida de Sansão? Cadê o projeto de Deus aqui? Cadê? A Bíblia diz que ele mata mais na sua morte do que em toda a sua vida. Mas cadê o plano de Deus? Foi frustrado porque ele não ouviu a voz do Senhor, porque ele não obedeceu, porque ele não foi fiel. Aleluia. Jovem, não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo te seduzir, não deixe, a igreja, não deixe, em nome de Jesus. José, caluniado, preso, assédio sexual, tentativa de estupro, joga ele no calabouço, está lá preso na cisterna, ou melhor, no cárcere, no calabouço, preso. A gente pensa assim: Senhor, que sonho é esse? Que projeto é esse? Eu estou preso, Jesus, eu estou preso inocente, eu não fiz nada para estar aqui, eu sou inocente. Senhor, o Senhor não está vendo? Às vezes a gente diz assim, alguns jovens: Senhor, olha a luta que eu estou, olha a prisão que eu estou, Senhor,
eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero uma casa. Olha a prisão que eu me encontro. O Senhor disse que tinha um plano para a minha vida, um projeto para mim, cadê? Deus era com José no cárcere. Deus era com ele no cárcere. Aleluia! Deus é com você aonde você estiver. Basta você ser fiel ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Não interessa, irmãos, mas na vida de todo José tem um carcereiro. O carcereiro olha para José e vê algo de Deus na vida de José. Ele vê que o Espírito de Deus estava sobre José. Entrega o cárcere para José. Irmãos, a mente da gente dá um nó, porque a Bíblia diz que Deus abençoa José no cárcere. Como que alguém é abençoado dentro de uma prisão? Prisão é um lugar fétido, um lugar de sofrimento. Eu nunca estive preso, mas já conversei com presos, já li, pesquisei. Não sei se alguém aqui já cumpriu pena. Irmãos, prisão é lugar de choro, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de crimes, a pessoa de todas as espécies. Aí eu me pergunto, como que Deus abençoa, como é que Deus prospera uma cadeia, uma prisão? Sabe o que é, irmãos? Porque o crente, aonde ele está, ele é luz. Ele é luz, e a luz dele resplandece, ela brilha. Louvado seja o Senhor. Não importa onde você esteja, você é luz. Na faculdade, jovem, tu é luz. Lá no teu trabalho, tu é luz. Lá na vizinhança, tu é luz. Na igreja, tu é luz. Na rede social, seja luz. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, está lá José. Agora a cadeia está abençoada por amor a um homem. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Transforma um lugar de cativeiro em um lugar de bênção. Eu imagino ali os presos, todo mundo andando tranquilo. Ô José, tudo bem? Tudo tranquilo. Ô seu carcereiro, eu só vou ali no banheiro rapidinho, já volto. Vou pegar meu almoço aqui. Eu já vou limpar a cela, fica tranquilo. Havia uma harmonia naquele lugar por causa de um homem. Por causa de um homem que tinha o Espírito de Deus. Irmãos, quem tem esse Espírito faz a diferença onde ele chega. O Deus está com ele. Jovem, Deus é com você onde você vai. Deus é com você. Creia em nome de Jesus. Está lá ele. Aí a Bíblia vai dizer, chegam dois novos presos, o carcereiro e o padeiro, ou melhor, o padeiro e o copeiro. Eles se angustiam, contam para José o sonho que eles tinham tido. José diz o seguinte, José era humilde, irmãos. Todo José tem que ser humilde. Ele diz assim, olha, as interpretações pertencem ao Senhor. Sabe por quê? O poder é dele, a glória é para ele, a honra é dele, tudo é para ele. Nada é nós, nada somos nós que fazemos pela nossa força. O Espírito é dele. Pertence ao Senhor as interpretações. Contem os sonhos. Ambos contam os sonhos, ele interpreta. Após 3 dias se cumprem os sonhos. O copeiro é restituído e o padeiro é morto. Ou melhor, perdão. Antes ele conta os sonhos. E antes dele ser restituído, após 3 dias, quando o copeiro vai ser restituído, José diz o seguinte: ei, lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. Diz para ele que eu estou aqui inocente, que eu não pequei, que eu estou aqui inocente, eu não fiz nada de errado. Lembra de mim, vai lá e intercede por mim. José falhou, irmãos. José errou. Sabe por quê, irmãos? A nossa confiança. Salmo 146 diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Bem-aventurado aquele que teme a Deus, o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança é o nosso Senhor. A nossa esperança não vem do homem, ela vem de Deus. No momento em que José pede para o copeiro se lembrar dele, José estava duvidando que Deus não ia mais tirar ele dali. José estava perecendo, duvidoso. Sabe por quê, irmãos? José passou ali alguns anos. Foram anos, não foram dias.
Foram anos no cárcere, anos na prisão. A gente já vai entender aqui essa cronologia. Não foi uma semana nem um mês, foram anos. Preso inocentemente, preso sem esperança. Olhar para um lado, olhar para o outro, meu Deus. É nesse momento que a gente que tem sonho, que tem projeto de Deus na nossa vida, a gente diz assim: e aí, Senhor, cadê? Cadê o sonho? Cadê o plano? Cadê o projeto? Até agora nada. Cadê, Senhor, esse plano, esse projeto que não chega, que não se cumpre? Calma, tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus pertence o tempo. Passa-se 2 anos desde que José conta o sonho dele para o copeiro. Quando ele conta o sonho, depois de 2 anos, a Bíblia diz que Faraó tem um sonho e conta, relata esse sonho para os seus súditos ali. O copeiro ouve e se lembra de José. Diz para Faraó: meu senhor, eu conheci um homem lá no cárcere que tem o Espírito de Deus, e a ele foi dado o dom de interpretar sonhos. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra diz assim, olha: lembrou-se Deus de Noé, lembrou-se Deus de Abraão, lembrou-se Deus. Sabe o que é isso? No original a palavra lembrou-se significa o seguinte: não é que Deus esqueceu de nós, é porque chegou o tempo de Deus agir na nossa vida. Jovem, Ele não esqueceu de você. Meu irmão, Ele não esqueceu das promessas que Ele fez para você. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia. O tempo dele vai chegar. Creia. Chega o tempo de José. Manda chamar esse homem então, manda ele vir até a minha presença. José vai até a presença de Faraó, já arrumado, vestido, barbeado. Disseram que você interpreta sonhos. Eu não interpreto nada. Eu não tenho poder para fazer nada. Quem tem é o meu Deus. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, é tudo para ele. Bendito seja o Senhor. A honra é dele. Eu só sou um instrumento. Conta o sonho então. Ele conta o sonho, olha. Tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Acontecia isso, vinham 7 espigas magras, 7 espigas gordas, e acontecia isso. José diz o seguinte: Faraó, vai acontecer isso. São 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. Agora eu vou dizer o que o senhor tem que fazer. Escolha um homem para administrar toda essa terra, para ele plantar, colher, recolher, construir, armazenar, porque a fome vai vir. Faraó olha para um lado e olha para o outro, e procura um homem que tivesse essa experiência. A Bíblia diz o seguinte: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Faraó olha para todo mundo, para os seus súditos, para os magos, para os feiticeiros, e diz assim: ei, tem alguém aqui como este homem, que tem o Espírito de Deus na vida dele? Jovem, na vida de todo José tem um Faraó, que vai olhar para você dentre a multidão e vai dizer assim: não tem ninguém como esse jovem aqui. Ele é diferente, ele se sobressai. Sabe por quê? Não é porque ele é melhor, é porque tem o Espírito de Deus na vida dele. É porque ela tem o Espírito de Deus na vida dela. Tem algo de diferente. Tem algo de diferente. Por mais que os sonhos estejam mortos, eles viverão, porque nós confiamos no Senhor. Sabe o que acontece com José? É colocado, ou melhor, é levantado como governador do Egito. Algumas pessoas acham que a promessa de José, o sonho de José, se cumpre aqui. Eu já caminho para concluir, irmãos. Mas a promessa não se cumpre aqui. O plano de Deus não era levantar José como governador. O sonho de Deus não era esse, irmãos. Não era esse. Mas José, com o Espírito de Deus, planta, colhe, armazena, constrói, faz tudo o que Deus tinha feito. Vem os 7 anos de fartura, depois os anos de escassez. Com 2 anos de escassez, a fome assolava não só a terra do Egito, mas todo o planeta, toda a terra. Lá da terra de Canaã, vem uma comitiva de 11 irmãos para procurar alimento na terra do Egito. Eles vão até quem, irmãos? Até José. Chegam até José. A Bíblia diz que eles se prostram diante de José. José reconhece eles. A promessa de Deus se cumpre aqui? Melhor, são 10 no começo. A promessa de Deus se cumpre aqui? Não. A promessa de Deus não eram 10 irmãos, eram 11 irmãos.
José reconhece eles, dá o alimento para eles, manda devolver o dinheiro, traça ali um plano, porque José queria ver Benjamim. Um de vocês vai ficar aqui, pode voltar e trazer o mais novo. Passa-se algum tempo, lá se vem Benjamim. Quando Benjamim chega, que vão até a presença de José, que eles olham para José, a Bíblia diz, irmãos, que eles ficam atônitos e eles se dobram. Naquele momento, ali, Deus cumpre a promessa na vida de José. Os 11 feixes se curvam diante de José, aleluia. Sabe o que é que José faz? Ele chora, porque eu vou lhe dizer uma coisa: Deus nunca vai cumprir plano, nem projeto, nem sonho na vida de uma pessoa que ainda conserva mágoa contra alguém, que conserva rancor contra quem te perseguiu. Vou dizer uma coisa para você, mas ainda pelo Espírito de Deus, perdoe quem te persegue, perdoe quem te calunia, perdoe quem fala mal de você, aleluia. As mágoas, elas podem impedir os sonhos de Deus na nossa vida. Irmão, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas aquele que sabe, ele está olhando e pode fazer alguma coisa por você. Ele é poderoso para pôr fim na tua luta, aleluia. José se revela para os seus irmãos, se alegra, manda buscar meu pai, eu quero ver meu pai. Lá se vem Jacó, feliz da vida, toda a nação. José diz para os seus irmãos assim: escutem, olha, aleluia, eu já perdoei vocês. Eu já perdoei vocês, eu não tenho nada contra vocês. Sabe por quê? Tudo isso que aconteceu era um plano de Deus para a minha vida. Era um plano de Deus, sabe para quê? Para que a vida se conservasse na terra. Irmãos, o plano de Deus é muito mais além daquilo que você sonha. É muito mais além daquilo que Deus planejou para você. É muito maior. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora escute aqui. O plano de Deus para José. O que Deus revela para José através de um sonho. O que Deus sonha para José e revela para ele. Era apenas que 11 feixes se curvassem diante dele, o sol, a lua e 11 estrelas. Esse era o plano, mas o que Deus tinha projetado era muito maior. Era muito maior. Sabe por quê, irmãos? Aqui vem aquilo que Deus não falou para José. Deus, ele pode ter revelado para você, jovem, algum sonho, algum desejo, algum projeto. Você não faz ideia do que está por trás desse projeto. A tua mente não alcança aquilo que Deus tem preparado. José não entendia. Sabe o que acontece, irmãos? Se José tem falhado no chamado dele, se José não tem deixado ser usado por Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo, irmãos, só pode administrar uma nação quem aprendeu a administrar uma casa. Só pode administrar uma nação quem administrou um cárcere. Às vezes a pessoa quer ascender ministerialmente, calma, aprende, começa de baixo, limpando, varrendo, colhendo oferta, cuidando de uma criança. É assim que a gente começa, aleluia. Para governar uma nação, primeiro eu tenho que aprender a cuidar de uma casa e de uma cadeia, aleluia. Projeto de Deus. Aqui eu encerro. Se José falha, não existiria Zebulon, Naftali, Issacar, Rubens, não existiria Judá. Se não existe Judá, irmãos, não existiria o povo hebreu, não existiria Moisés, não existiria a lei. Se não existe a lei, não existiriam os profetas, não existiriam os sacerdotes. Se não existisse os sacerdotes, não existiria Samuel. Se não existisse Samuel, não existiria Davi. Se não existisse Davi, não existiria uma linhagem real. De onde veio o nosso Jesus? Se não existisse Jesus, querido, não existiria o Calvário. Se não existisse o Calvário, não existiria a cruz. Sem a cruz não existiria sangue. Sem o sangue não teria salvação. Ei! Sem salvação, eu e vocês não estaremos aqui. Aleluia! Olha, o projeto de Deus na vida de um homem é maior do que você pode imaginar.
é muito maior, aleluia. Não existiria salvação e nós estaríamos condenados, não estaríamos aqui. Jovem, o que Deus projetou para você é muito mais do que você imagina. Você não faz ideia. Persevere na presença do Senhor. Louve a Deus com palmas de vitória. Deus abençoe a todos vocês, meus amados, que ouviram a palavra do Senhor. Nós vamos finalizando por aqui a nossa quinta-feira da reprise, de reviver esses momentos especiais aqui na nossa sede nacional. Até quinta-feira que vem, permitindo Deus, mas lembrando que amanhã, sexta-feira, à 13h, o nosso pastor Ademar com o pastor Ângelo estarão presentes ao vivo aqui na nossa programação no canal do YouTube. E lembrando a todos vocês que nos seguem pelo Instagram, que amanhã, meio-dia, o pastor Ângelo Fernandes trazendo aquela palavra pastoral para todos nós pelo nosso Instagram, @IPJC_oficial, no horário do meio-dia. No meio do dia, aquela mensagem pastoral que alimenta a nossa alma, que edifica o nosso espírito. Não fique de fora, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe também os trabalhos técnicos do irmão Mateus Freitas. Fiquem todos, queridos, na mais doce paz do Senhor Jesus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 ao contrário 29. Nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Pelo Facebook, você irá pesquisar ipjc.oficial.sede. Acessando a nossa página, tem a opção Curtir. Curtindo, você receberá as notificações das transmissões do nosso culto ao vivo. Acessando a transmissão, tem a opção Compartilhar. Você poderá compartilhar no seu perfil e o maior número de pessoas serão alcançadas. No YouTube, você irá pesquisar IPJC Oficial, tendo a opção Inscrever-se. Já inscrito no nosso canal, ao lado tem o sininho, onde você ativa as notificações e o nosso culto online chegará no seu lar. No Instagram, você irá pesquisar IPJC_oficial. Comece a nos seguir e toda a nossa programação chegará até você. Nos ajude a levar o Evangelho de Cristo. Ore, divulgue, compartilhe.